paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Douglas Mariano. Estamos hoje no último dia da campanha das 7 bênçãos do Pão da Vida. Sem demora, eu quero que você já prepare o seu pão, tá bom? Deixa aí preparado que nós vamos orar. E eu quero já deixar claro, se você conhece alguém que precisa da provisão de Deus, que precisa confiar na provisão de Deus, eu quero pedir a você que envie esse vídeo. Terminando de assistir, envie esse vídeo a todos os que precisam confiar na providência de Deus. E este pão representará o pão da provisão. Eu quero estar depois orando com você para que o nosso Deus cumpra a sua palavra em nossas vidas. E eu quero deixar uma coisa bem clara: Ele é o Deus cumpridor das suas palavras. Em Isaías está escrito: essa é a palavra, assim diz o Senhor. Essa é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que o Senhor a enviou. Então ele é cumpridor das suas promessas. Amém? Então, terminando esta mensagem, nós vamos comer nessa fé. Nós vamos pegar um pedaço deste pão e comer. Eu quero que você entregue aos que estão ao seu redor. Amém? E acredite que ainda hoje, repita comigo, por favor, ainda hoje, Deus entregará a provisão. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 25, que diz assim, versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha o que Jesus está ensinando nessa palavra. Isso aqui é para quem vive ansioso, vive afadigado, às vezes até desesperado por não saber o que fazer, por achar que Deus não está cuidando. Olha só o que Jesus está dizendo. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eita, que lapada! Um pouco mais à frente, Jesus diz: por que vocês ficam preocupados com a vestimenta? Versículo de número 28. Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, olha o que Cristo disse, eu vos digo que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, um dos homens mais ricos, se não o mais rico rei de Israel. Este homem foi o homem mais rico da sua época. Aí Deus disse assim, os lírios do campo são vestidos
pelo próprio Deus. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar, versículo de número 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Meus amados, preste atenção. Eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que estavam correndo de um lado para o outro. E eu quero dizer para você que não adianta correr de um lado para o outro sem Deus. Hoje em dia as pessoas estão precisando confiar em Deus. As pessoas elas precisam gastar um pouco mais de tempo com Deus. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos aprendendo a confiar nele. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que corriam para um lado e para o outro, atrás de uma resposta, só que sem Deus. Eu me lembro de pessoas que, e não foi nenhuma e nem duas, tá? Pessoas que foram em hospitais e não conseguiam descobrir o que elas tinham. Eu me lembro de uma mulher, Valdete, o nome dela. Ela estava desesperada, sentindo dores. Orava e a dor passava. Mas daqui a pouco as dores voltavam novamente, aquela coisa terrível. Ela ia no hospital, ninguém descobriu o que essa mulher tinha. Os exames não davam nada. Incrível. Até que fomos até a casa dela, eu e mais um pastor. Chegando lá, nós oramos e nós repreendemos a força do inferno. Até então a gente estava orando por ela por telefone, né? Mas as dores só passavam, mas daqui a pouco voltava de novo. E aí eu fui com o pastor até lá e disse: tá errado isso? Eu disse: Deus, o que estiver em oculto, que seja descoberto. Em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos. E essa mulher foi levada ao hospital novamente. Aí os médicos, depois da oração, descobriram um caroço aproximadamente do tamanho de um limão, para você ter uma ideia. Como que pode que eles terem feito check-up, feito de tudo e não ter descoberto um caroço quase do tamanho de um limão? Como é que pode, irmão? Mais ou menos metade desse pão aqui, ó. Metade, assim, ó. Não é metade, né? Quase a metade desse pão. Ela tem esse caroço até hoje, eu acredito. Ela mostrou pra gente dentro de um vidro. Os médicos tiraram dela.
caroção, irmão, meu Deus. Mas só foi descoberto depois da oração. Alguns podem dizer, foi coincidência. É coincidência? O que você me diz então da palavra de Deus que Pedro, experiente na pesca, ficou a noite todinha ele com outros discípulos e lançava uma rede e nada conseguiram pescar? Estou te dando outro exemplo de alguém que estava fazendo segundo as suas próprias condições, porque tem gente que acredita em si mesmo, está trabalhando, confiando na força do seu próprio braço. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, esse vídeo está chegando até você para te ensinar o seguinte: pare um pouco de confiar em si mesmo e vai orar. Separe alguns minutos, meia hora, sabe? Ou até, para quem tem um pouco mais de facilidade, interessante, separar 1 hora de oração por dia. Sei que não é fácil para todo mundo, mas pelo menos alguns minutos, vai conversar com Deus, vai entregar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que Pedro trabalhou a noite todinha e não conseguiu apanhar nenhuma piabinha. Conhece piabinha? Piaba? Peixinho, né? Não conseguiu, irmão. Minha irmã, Pedro não conseguiu. A Bíblia diz que quando estava amanhecendo, Cristo se apresentou na praia. E eles ouviram a voz de Cristo dizendo: voltem, vamos voltar. Senhor, mas eu trabalhei a noite toda. Em outras palavras, eu sou experiente na pesca, eu sei o que eu estou fazendo. Não aconteceu absolutamente nada, nós não conseguimos pescar nenhum peixe. Jesus disse: voltem. Eles entraram, voltaram. Aí Jesus olhou e disse: lance a rede. Pedro disse: Senhor, eu já trabalhei a noite toda e não consegui pescar, mas pela sua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro então lança a rede. Os discípulos lançaram a rede e a rede veio quase que estourando de tanto peixe que havia lá. Está entendendo? Existem pessoas que estão deixando de confiar na providência, na provisão, estão trabalhando sozinhas. Mas Deus te trouxe esse vídeo para dizer: hoje Deus entregará a provisão, mas se você confiar nele, se você declarar a palavra dele, se você descansar diante daquilo que ele já deixou registrado na palavra. Quero te dar um outro exemplo. Pessoas que tinham pressão baixa, pressão não baixava de jeito nenhum. Depois da oração, a pressão baixou. Pessoas que tomavam remédio e os remédios não funcionavam, não faziam efeito, e depois da oração começou a fazer efeito. Peraí, então quer dizer que ainda que eu tome decisões aparentemente que vão trazer solução para a minha vida, se Deus não tiver junto, não funciona? Não funciona, não vai funcionar. Entenda, por mais capacidade que tenha o ser humano, se Deus não estiver junto com ele em tudo que ele fizer, não vai haver providência, não vai haver solução. O objetivo
da obra das tuas mãos não aparecerá. Então é necessário que a gente entenda isso. Fiquei pensando, um simples remédio, às vezes, se não estiver confirmada a bênção de Deus, o remédio não funciona. Cansei de orar por pessoas que estavam morrendo de dor de cabeça. Pastor, já faz 15 dias, a dor de cabeça não passa. Eu já fiz de tudo, já fui no hospital, já tomei remédio e não passa. Os remédios não passam, não? Não ajuda a passar? Não ajuda. Coloquei as mãos, declarei, Deus, por favor, põe a tua mão. Estenda as tuas mãos. Irmão, a providência chegou. A cura chegou, o milagre chegou. Eu quero que você veja comigo o que está escrito em Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 11. Por isso que eu digo para você, trabalhe debaixo de uma promessa. Repita comigo, por favor. Vamos lá. Eu preciso trabalhar debaixo de uma promessa. Você precisa declarar aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 11, tem uma promessa lá. Dentre as mais de 8.000 promessas, tem uma lá. Está escrito assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Então quer dizer que hoje é a palavra do Senhor que está dizendo isso. Foi Jesus que deixou claro na oração. Ele falou para a gente orar desse jeito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, hoje ainda vai acontecer alguma coisa e a provisão vai chegar. Tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração: confie na providência de Deus. Este aqui é o pão da provisão. Não trabalhe sozinho. Trabalhe com a promessa. Não faça nada sozinho. Acredite naquilo que Jesus falou, naquilo que Ele já declarou. Já teve momentos da minha vida, eu me lembro até que a minha esposa, invocada, ela estava invocada, ela disse, a gente estava passando, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, estava passando uma certa dificuldade e naquele mesmo dia, Deus nunca deixava faltar, mas naquele dia a gente estava sem nada, a gente estava na prova mesmo. E aí o que aconteceu? Minha esposa, eu vi ela abrindo ela abriu as portas do armário. Eita, Jesus. Não, na verdade eu não estava, ela me contou. E ela foi orando em tudo, orou, buscou ali a Deus, ungiu tudo, ela ungiu tudo, invocada, saiu ungindo tudo no nome de Jesus, dizendo, ainda hoje Deus vai fazer algo aqui, ainda hoje Deus vai suprir e encher o meu celeiro. Eita, Deus poderoso. Pois não é que naquele mesmo dia Deus fez a obra? E naquele mesmo dia o armário estava cheio. Deus supriu as nossas necessidades. Tome posse, meu irmão. Em Salmos 37, no versículo de número 25, diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, preste atenção, olha que palavra poderosa, declarada, inspirada ao coração de Davi, do rei Davi, o profeta Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só,
ele deixou claro aqui, ele escreveu, né, esse salmo. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Espera aí. É uma promessa para mim e para minha descendência. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é uma promessa para você e para a sua descendência. Basta você continuar sendo justo. Como assim, pastor? Ser justo? Ser justo não é ser justo por nós mesmos, mas que a justiça de Cristo continue imputada em sua conta espiritual. Ou seja, continue confiando, se entregando para o Senhor, continue aos pés de Cristo, porque a justiça que Ele conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você, continuará em nossa conta espiritual. O que nos resta é ter senso de justiça. Quando nós temos senso de justiça, ou seja, lutamos por aquilo que é justo, está escrito. Aí a Bíblia está deixando claro. Se você lutar pela palavra, lutar diante daquilo que é justo diante de Deus, fica tranquilo que não vai faltar o pão para você e nem para a sua descendência. Isso é muito forte. Antes de nós orarmos, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Filipenses capítulo de número 4. Os versículos de número 6 e 7. O 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Olha como é que começa o versículo. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, só que com ações de graças. Então, pastor, eu não posso ficar inquieto por coisa alguma? Não. Antes as vossas petições, ou seja, confia em Deus. Que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor. Pode falar para Ele o que está acontecendo. Só que no final do versículo diz, com ações de graças, ou seja, já agradecendo, dizendo: Deus, eu estou passando por isso. Pode falar tudo para Ele. Senhor, eu não vou ficar inquieto. Pelo contrário, já estou te agradecendo, porque sei que ainda hoje o Senhor fará alguma coisa. Versículo de número 7 de Filipenses, capítulo de número 4, diz assim: e a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Preste atenção. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu vou até repetir. Nem só de pão viverá o homem. Não fica correndo atrás do material, das coisas deste mundo, afadigado, preocupado, desesperado, dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer? Sim, a gente sabe, eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar, mas que essa preocupação não seja extrema, que essa preocupação não te domine a ponto de tirar a tua paz. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Guarde essa palavra em seu coração. É melhor ouvir o que Deus tem a dizer, trabalhar junto com as promessas, e pode ter certeza, quando você descansar na palavra de Deus, o seu trabalho não será mais pesaroso, não será mais um trabalho, às vezes, com tanto peso. Pelo contrário, você vai trabalhar suave, vai trabalhar confiante. Aí, se aparecerem as circunstâncias adversas, você sabe o que você vai falar? Você sabe o que você vai dizer? No mundo espiritual e para quem estiver ao seu redor, você também vai dizer assim, ó. Alguém vai dizer para você, olha, a coisa tá complicada. Você vai dizer, fica em paz, porque eu estou trabalhando embaixo da promessa da palavra do meu Senhor. Ele prometeu e Ele cumprirá. E a sua fé vai impactar o coração de outras pessoas. E outras pessoas também vão passar a confiar em Deus por causa da sua fé. Amém? Vamos orar então, pegue aí o seu pão. Vamos orar. Não se esqueça que depois que você orar, reparta com outras pessoas. E terminando também esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também preparem o seu pão em casa. E depois que orarem conosco, também usem da mesma prática, amém? Do ato profético de comer e também repartir, acreditando na provisão do nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra. O Senhor está nos ensinando hoje a acreditar no pão da provisão, a confiar na providência do Senhor. Deus de Israel Todo-Poderoso, sua palavra nos diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, pela oração e pela súplica, mas com ações de graça. Senhor, o Senhor está nos ensinando a não nos inquietar, pelo contrário, a descansar, porque está escrito no versículo de número 7 de Filipenses, no capítulo de número 4, que a paz que excede a todo entendimento guardará os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, o Senhor está nos ensinando a já agradecer. Ei, você que está me ouvindo agora, já comece a agradecer. Deus, a provisão chega hoje. A provisão chega hoje, algo vai acontecer ainda hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar o meu testemunho de provisão ainda hoje, porque o meu Jesus prometeu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Pai, por favor, estenda as tuas mãos sobre esta vida, estenda as tuas mãos sobre esta pessoa e que ela possa viver, ó Deus, milagres por ter acreditado na tua palavra, porque aquele que acredita na tua palavra, nas tuas promessas, não trabalha sozinho, trabalha confiando de que ainda que os olhos carnais não tenham visto ainda a providência, elas vão surgir, elas vão se materializar, porque o Senhor é um Deus cumpridor das tuas promessas. Pai querido, muito obrigado. Nós queremos te agradecer e te louvar. E já, ó Deus, deixar claro de que o Senhor é poderoso e que nós estamos aqui para confiar em Ti, Pai. Muito obrigado. Meus amados, peguem agora um pedaço desse pão, vamos comer.
Isso. Reparta agora com aqueles que estão ao seu redor e diga para eles: em nome de Jesus, ainda hoje, o nosso Deus trará a provisão a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Estamos hoje entregando a 7ª bênção. Hoje está terminando a campanha e eu quero que o Deus Todo-Poderoso te abençoe em todas estas que foram ministradas. Estas 7 quintas-feiras eu estarei orando para que Deus continue manifestando o poder dele sobre a sua vida e que todas estas bênçãos se materialize, se concretize, que você possa contar o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima campanha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.